Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Que Pode na Obra. E é claro, primeiramente, a gente vai agradecer a quem? A Sebrace, que é a marca do vidro que faz tudo isso aqui ser possível. Muito obrigada, Sebrace, pelo apoio de sempre. E hoje é um episódio especial, porque temos aqui uma consultora técnica da própria Sebrace, que vai falar um pouco mais sobre o assunto dentro do perfil de arquitetura, que é a especialidade dela, tá certo? Então fica comigo, porque hoje você vai entender o que é vidro de fato, aonde aplicar, o papel dentro dessa questão sustentável que a gente vive hoje em dia, que é muito importante ser falado. Então já deixa seu like, seu joinha, compartilha com aquele seu amigo que precisa saber das novidades do mercado, tá certo? Bem-vinda, Mari Ribeiro. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre esse tópico, falando sobre vidro na arquitetura. Então, é um prazer gigante estar aqui representando a Sebrace, para a gente contar um pouquinho, né, do que tem de tendência aí no mercado, um pouquinho do papel do vidro dentro da arquitetura. Acho que vai ser um bate-papo muito legal. Show, obrigada, minha querida. Então, vamos começar com o que a gente gosta, que é falar sobre tendência. Fala comigo, você é uma pessoa viajada, né? Eu sei do seu gabarito. Me conta mais ou menos assim, o que você está percebendo dos movimentos, das tendências, o que está vindo de fora, o que vai pegar aqui dentro. Fala pra gente. Vamos lá, então. Sempre que a gente fala de tendência no mundo da arquitetura, eu sempre brinco que a gente tem que estar sempre muito alinhado com o que acontece um pouquinho antes na moda e depois a gente entender como que isso vem refletido dentro da arquitetura. A gente teve um movimento aí muito grande de todo mundo querendo uma personalização muito grande dentro dos seus ambientes, dos seus projetos. E hoje a gente já vê que a gente está tentando trazer cada vez mais os tons naturais, os tons mais neutros, o minimalismo para dentro da arquitetura. Então, a gente vai ter aí, para 2024, uma presença muito grande de tons mais terrosos, tons mais neutros, a questão de vidros num plano muito maior, então uma interação com a natureza muito grande. Então, para trabalhar em 2024 com tendência de arquitetura, a gente tem que saber a respeito de como utilizar vidro de proteção solar, os vidros de decoração, os texturizados, que são outra tendência que vem muito forte para 2024. E a gente tem uma novidade aí também que a Sebrace lançou, que é um tom que tem tudo a ver com a Pantone desse ano. Então, que é focada nesse tom um pouquinho de pêssego, Deixa né? eu mostrar aqui claro, pra galera. Com certeza. Dá licença, mas esse tomzinho gente. um pouquinho mais de pêssego. O Olha nosso, aqui, ele é mais focado num off-white. Tá dando pra ver direitinho, gente? Que tom é esse, Mari? Então, a gente chama ele de laqueado off-white. Então, ele é um tom um pouco mais neutro. Então, diferente do que a gente estava acostumado antes de ver, que é um tom de branco absoluto ou então de preto absoluto, que a gente tinha antes dentro da arquitetura bem forte, né? Então, os tons mais fortes. Agora, a gente já vê faz algum tempo que vem esses tons mais no off, né? Então, um tonzinho como se fosse um pastel mais apagado. E é uma cor que a gente vê que combina com tudo. Então, ele vai combinar com a madeira e ele vai trazer um pouco de temperatura. Tá numa num mesa lugar de bom madeira. aqui de ver. Eu não sei se vai dar pra ver. Acho que o ângulo da câmera não vai deixar ver. Mas em cima da... Aqui vai, ó. Nessa aqui vai. Tá vendo, ó? A composição com a madeira. Muito legal. Lindo. Aconchegante que fica, né? Exatamente. E acho que tem muito disso, inclusive quando a gente fala... A palavra tendência é um pouco difícil, né? Porque a gente fala que o tempo todo as pessoas estão lançando tendência ou trazendo tendências de volta, mas é algo que a gente consegue trabalhar, assim, combinando os elementos. E mais do que isso, acho que todo mundo está querendo muita praticidade quando a gente fala de aplicação na arquitetura. Então, não dá para ficar mudando o tempo todo. Então, como que a gente consegue trabalhar o vidro de uma forma mais minimalista para que a gente consiga depois mudar pequenos elementos dentro de casa e acompanhar as tendências conforme elas vão acontecendo? Então, acho que tem tudo a ver. As texturas trazendo o elemento mais natural. Então, a gente sempre fala, né, quando a gente pega, por exemplo, um martelado, a gente tem uma textura que parece muito como se fossem vários pedregulhos. Então, várias pedrinhas, uma do lado da outra. Deixa a gente mostrar. Claro, vamos aqui, lá. galera, ó. Vou botar atrás da caneca da Mood Studio, que vai dar pra você ver bem, ó, a textura que ele faz, tá vendo? Ele dá esse blur, né? Então, fica bem parece interessante. Parece um monte de marteladinha mesmo. Será que é por isso o nome? É isso aí. Exatamente. Parece que vai dando uns soquinhos ali, como um martelo, né? Lindo. Então, ele dá essa sensação de
dá sensação? Não, ele aproveita muito bem a iluminação natural. E assim, bem diferente do canelado, que é um pouco mais comum do que a gente está acostumado, né? Exatamente. O canelado, ele é um vidro que ele é conhecido, eu brinco que é o queridinho do Brasil. Então, ele é um vidro que todo mundo conhecia por uma tendência mais antiga, de ser utilizado em janela, na casa da avó, né? Vamos pegar ele aqui para você lembrar o que todo mundo fala. E aí, agora, ele veio nessa pegada de um industrial chique, de algo mais moderno para dentro da arquitetura. A gente vê muito as esquadrias pretas também vindo como uma tendência, né? Então, a gente tem essa questão do industrial ali dentro. E o canelado, ele combina muito com esse tipo de aplicação para fazer divisória, por exemplo. Ô, Mari, deixa eu te falar uma coisa. A gente teve um revés aí no mundo do canelado, né? Me conta essa fofoca aí, porque Então. agora a Sebrae é a única fabricante, Exato, exatamente. Antigamente, esse vidro ele vinha, né, da produção da Saint-Gobain. E hoje a Sebrae, ela administra toda tanto a produção do vidro quanto a venda desse vidro. Então, a gente já está trabalhando com um dimensional de chapa maior, com uma qualidade maior também de massa desse produto. Eu acho que muita gente que é do mundo do vidro tinha um pouco de medo do canelado, né, de ser um vidro mais frágil. Isso. Então, a gente está trabalhando cada vez mais. E, assim, aceitamos feedbacks, inclusive, de todo mundo para estar cada vez mais melhorando esse produto. Então, antes esse produto ele era feito 100% na Saint-Gobain, na fábrica de São Vicente. Hoje, ele passou 100% para a fábrica de Barra Velha, em Santa Catarina, que é a fábrica da Sebrae. Sim. No primeiro forno aí que a gente fala de vidro plano com vidro texturizado ao mesmo tempo. Então, uma produção dos dois ao mesmo tempo, que é muito legal. Reflexos para o mercado de relação a essa mudança. O que a gente pode esperar? Combinado. Então, quando a gente tem um dimensional de chapa maior, a gente consegue aproveitar melhor os vãos, e a gente vê isso muito na arquitetura, que cada vez mais a gente quer menos emenda no vidro. Exato. Então, a gente quer chapas maiores para a gente conseguir trabalhar. Isso era uma questão bem complicada quando a gente via o vidro texturizado, por exemplo. Porque a gente acabava tendo um dimensional que limitava um pouco as aplicações. A gente tinha uma peça que era de 2,20 por 1,90. Então, até no pé direito ficava um pouquinho... Se a gente tinha um pé direito um pouquinho mais alto, você já não conseguia trabalhar com uma chapa de canelado para fazer a divisória do ambiente. Sim. Então, o primeiro ponto é esse. Trabalhar um dimensional maior traz para a arquitetura e para a decoração essa possibilidade da gente conseguir trabalhar com um plano maior. Além disso, a produção agora com a massa, né, com a química ali que a gente tem desse vidro da Sebrae, garante uma qualidade desse vidro maior. Então, uma resistência mecânica maior e aí, consequentemente, a gente consegue trabalhar essas grandes dimensões sem problema nenhum. Perfeito. Tá? A ausência de bolha também é muito menor, então isso é bem interessante. Então, Mari, o que eu tô sentindo, assim, pegando o canelado novo... Esse aqui já é o novo, né? Esse ainda não. Esse é o antigo, da produção antiga. Ok. Até para você saber. A produção nova, ela começou agora recentemente. Então, é uma super novidade, realmente. Entendi. Então, as amostrinhas aqui que eu trouxe ainda são da produção antiga. Você vai ficar me devendo uma amostra nova. Vou ficar te devendo. E eu trago tudo da amostra nova. Eu trouxe mais pra gente falar das texturas, né? Mas eu vou te mandar uma nova e você vai sentir a diferença. Beleza. Você tem uma sensação de um vidro um pouco mais espesso na mão e de uma resistência, assim, e transparência desse vidro maior. É, porque o canelado, ele é um pouco foscozinho, né? É. Ele não é, assim, 100% translúcido. Sim. Ele não é um incolor que foi ondulado. Ele é um pouquinho distorcido ali, né? Isso. Então, agora ele vai vir um pouquinho mais translúcido. Mais transparente, exatamente. Perfeito. Então, querendo ou não, quando a gente fala da produção do vidro texturizado, ele é um vidro que ele passa por um processo de impressão dessa textura. Então, ele já tem um pouco de distorção por conta disso. Então, diferente de um vidro plano, que a gente vai ter aquela face bem translúcida, o vidro canelado ele já vai ter um pouco desse... Como se fossem os outros texturizados que você vê na massa também, que tem essa questão de desfoque realmente do fundo. E a canela, ela provoca isso no nosso olhar. Sim. Então, mesmo que a massa seja 100% transparente, a ondulação ela vai provocar esse desfoque que a gente sente e esse blur no vidro. Entendi. Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque, assim, hoje a gente vê muita aplicação do canelado dentro dos estilos industriais, né? Inclusive, eu já vi alguns arquitetos famosos trazendo uma tendência mais clássica para o canelado, colocando junto com o dourado, por exemplo, que inclusive fica maravilhoso, fica lindíssimo. Mas o que eu encontro de obstáculo quanto a isso existem aplicações que precisam ser de vidro temperado. Sim.
E existe um canelado que a gente consiga temperar, porque isso aqui é muito fino, não vai valer a pena temperar isso aqui, né? Vai vir com outras espessuras. Como é que a Sebrae está enxergando isso? Legal. Então, a gente já tem alguns clientes que estão conseguindo fazer o processamento desse vidro, então conseguem, inclusive, temperar esse vidro em 3/4, que é essa espessura que a gente fala que varia um pouco o dimensional ali, né? A espessura do vidro por conta da textura. Então, já existem clientes que conseguem fazer essa têmpera. A ideia é que a gente consiga estudar um pouco melhor para, talvez, compensar essa espessura, então trabalha ele um pouquinho mais espesso. Não existe um estudo para trazer ele em 7/8 ainda, mas eu acho que é algo que a gente pode estudar, e se a gente começar a sentir que o mercado está pedindo isso, a gente pode discutir, sentir essa demanda para desenvolver. Mas, por enquanto, o que a gente sempre recomenda? Em algumas aplicações onde a gente precisa de um vidro que vai precisar ser um vidro de segurança, ou então... Porque, geralmente, nessas aplicações do canelado, a gente fala muito da questão de uma paraducha, por exemplo, ou de uma divisória, que é interessante a gente trabalhar com vidro temperado, ou até mesmo um vidro laminado. Então, dependendo do dimensional, não dá para trabalhar com 3/4 temperado por conta do tamanho da peça. Então, a gente já teria que partir para uma laminação. Então, também, para já te garantir, a gente consegue tanto temperar quanto laminar esse vidro. Ele pode passar por esses dois processos. Então, onde a gente tem, inclusive nas fotos de referência que a gente tem lá dentro da Sebrae, divisórias bem grandes desse vidro, por conta do dimensional, a gente tem que aumentar a espessura, e aí a gente partiu sempre para uma laminação. Então, a gente faz uma laminação. Geralmente, o canelado, a gente precisa trabalhar com uma laminação em EVA, por conta dessa... É uma questão de não planicidade que ele tem por conta dessa textura. Então, a gente precisa... O EVA, ele é mais maleável. Exatamente. Ele consegue trazer... Ele se adapta melhor à laminação. Então, é um interlayer que a gente consegue preencher melhor ali. Tá? Então, a gente acaba trabalhando dessa forma, e aí você garante resistência mecânica e a segurança do usuário. Tá? Então, se acontece, por exemplo, desse vidro quebrar, tem a segurança também desse usuário, que aquele vidro vai ficar preso. Perfeito, perfeito. Então, agora sim, Mari, a gente tem outros dois aqui que são muito parecidos, né? Que é o Monumental. Sim. Mas tem outro nome, isso aqui, de Ártico, não é? Muita gente chama ele de Ártico. É um nome antigo que vem lá da UBV. Eles eram coloridos, agora não é mais. Isso. Inclusive, se você tem uma janela com esse vidro aqui coloridinho, você vai ter que trocar tudo, porque não fabrica mais. Sinto muito de falar. A gente tem muita coisa diferente, Tem muita coisa linda, maravilhosa. Muita coisa legal pra gente fazer. Mas aqui, deixa eu mostrar pra galera a diferença, porque, assim, na minha visão, eles são parecidíssimos. Eles são parecidos. Ó, quase que eu quebrei a caneca do Thiago aqui agora, hein? Dá pra ver, gente, daí? Deixa eu levantar aqui, ó. Quer ajudar aí pra segurar os vidros? Não, tranquilo, Tá obrigada. tranquilo? Olha, dá pra ver a diferença dos dois? Vou movimentar. Esse aqui, ele tem umas bolinhas mais bem definidas, né? Esse aqui parece que alguém pegou e amassou as bolinhas que ele tem. Entendeu? Mas, assim, são lindíssimos e eu acho que existe muito mercado para isso aqui. Com certeza, com certeza. E mais do que isso, a gente fala muito dentro do texturizado de grau de privacidade. Então, uma das coisas que mais acontece hoje em dia, por exemplo, a gente quer conectar o espaço interno com o externo. Então, você quer que a sua casa tenha vãos cada vez maiores. Sim. Essa é a grande função do vidro, né? Conectar os espaços. Sim. Então, ele divide sem criar um bloqueio visual. E acho que isso que é muito legal. Por isso que o vidro tem crescido cada vez mais dentro da arquitetura. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com vidro de proteção solar na minha casa inteira, e eu venho depois, e nos ambientes internos, eu fecho tudo com drywall, por exemplo, eu bloqueio essa luz natural de entrar. Então, o que é legal da gente conseguir fazer? Em apartamento pequeno, então, onde a gente quer ter uma interação cada vez maior. Trabalhar com divisórias, por exemplo, desses vidros. E o que vai variar dentro desses vidros? O grau de privacidade. Eu tenho vidros que eles vão trazer uma opacidade maior, então você aproveita a luz natural, porque ele é translúcido, mas ele tem essa questão de criar essa privacidade por conta da textura. Sim, e aí a gente vem para o mini boreal, né? Porque exatamente. Nossa, descreveu o mini boreal. Eu amo mini boreal, tá? Você gosta eu sou suspeita. Dele? Eu sou. Sabe por quê? Porque ele traz uma textura bem lisa, né? Simples, sabe? Não é uma textura que pesa, mas é um vidro que dá uma privacidade maravilhosa.
E diferente do acidato, que vai manchar, que com o tempo vai dar problema. Isso aqui não. Continua. Do jeito que tá aqui, Faz ele vai parte ficar. da massa do vidro, exatamente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá dando pra A gente perceber? brinca que acho que é a textura mais minimalista que a gente tem. Sim, eu muita adoro. gente conhece eu tenho na minha ele. casa, inclusive. E ele dá realmente, ele dá esse grau de privacidade. Quem tem, sabe como funciona? Então, por exemplo, dá para você colocar ali fechamento e as divisórias, por exemplo, se você quiser fazer um fechamento na sala, você consegue fazer essas divisórias, inclusive de correr, e você consegue utilizar o espaço de formas diferentes. Dá pra brincar, assim, De com todos vidro. os jeitos. O vidro é um material muito versátil, né? Pois é, dá pra você Muito, aplicar muito em versátil. todos os lugares da casa, né? Tá. Na verdade, hoje em dia, é muito difícil você ver a composição de um ambiente que não tenha vidro. É. Né? Porque, mas é madeira e tal, mas você vai ter um espelho, você vai ter um incolorzinho ali. Então, assim, eu vejo que o mercado do vidro ele tem cada vez mais aumentado e que o vidro, por que ele aumenta? Porque ele traz uma sutileza, sabe? Uma elegância, valoriza o imóvel. Então, quando você vê, quanto mais o imóvel é de alto padrão, quanto mais caro esse imóvel, mais vidro ele vai ter. Você sabe que tem uma pesquisa de mercado que fala exatamente isso, né? Jura? Tem. Depois vou pegar a fonte certinho para te passar. Mas a Sebrae, inclusive, ela fez uma pesquisa para entender qual que é a relação que o usuário final tem com o vidro. Tem com o espelho, por exemplo. E o resultado dessa pesquisa foi muito interessante porque quanto mais vidro a gente tem aplicado numa casa, teoricamente, mais rica ela é. Então, assim, mais sofisticada ela é. Sim. Então, o vidro, o espelho, ele está muito associado a isso. Se você pensa numa casa 100% de vidro, você pensa em tecnologia. Exatamente. Você pensa numa casa completamente tecnológica. Do mesma forma que se você imagina uma casinha com uma janelinha bem pequena, você fala, não tem tanta tecnologia embarcada, eu vou ter ali as funções estruturais bem mais convencionais e tradicionais. É só você pensar um pouquinho nos estilos arquitetônicos. Se você pega uma casa que é uma casa de fazenda, por exemplo, né? Você vai ter ali janelas com vidros menores e tal, Exato. aquela coisa da madeira, que é, sem dúvida, lindíssimo e tem seu lugar no mercado, obviamente. Mas quando você pega uma casa de alto padrão, mais sofisticada, estilo digamos mais assim, contemporâneo, com por estilo exemplo. mais contemporâneo, você vê grandes vãos abertos, com as janelas enormes, com portas enormes, né? Então, assim, o vidro, ele está, sim, muito associado a essa questão de riqueza, nobreza, né? Enfim, eu não sei por que a gente faz essa associação, mas que ela existe, ela existe. Ela existe. Essa associação existe. E acho que está muito conectada realmente com a arquitetura. Acho que de uns tempos para cá, a gente tem colocado muito na arquitetura os nossos desejos de reconexão com a natureza, de tentar... a tecnologia está vindo de um jeito muito forte, né? Sim. Então, como que eu consigo integrar essa tecnologia, mas me sentir em casa, mas ter uma conexão com o espaço externo? Sim. Então, que foram questões muito discutidas durante a pandemia também. Então, de pessoas que moravam em apartamentos que não tinham uma visão para o externo ficaram desesperadas. Então, a gente ter realmente essa retomada de o natural dentro de casa, seja por revestimento, por textura, é muito forte. Sim. E o vidro é um material que consegue realmente conectar tudo isso. E aí eu queria já pegar o gancho assim da nossa conversa e entrar dentro dos refletivos, porque eu ouvi de uma arquiteta, uma amiga pessoal maravilhosa, uma dica que ela dá sobre essa questão da integração. Por quê? Os vidros refletivos, o nome já diz, eles refletem. Exato. Né? Então, assim, é óbvio que dentro de uma casa você tem que ter um pouco mais de cuidado para usar ele do que dentro de uma fachada de um prédio. Com certeza. Né? Você não vai estar ali toda hora, enfim. Mas ela deu uma dica muito interessante, que foi o seguinte: o vidro refletivo, ele traz para dentro dessa residência integração com o ambiente externo, óbvio, porque é um material transparente, você vai estar enxergando lá fora, mas muito mais do de dentro para fora, o de fora para dentro. Exato. Porque você vai estar refletindo, vamos supor, você tem uma floresta em volta da sua casa, e você bota um vidro refletivo, vai refletir a floresta. Né? Então, você vai trazer esse ambiente que está, talvez, a 5 metros, a 10, a 20 metros de você, para mais próximo. E ela deu também um exemplo da praia. Né? Por exemplo, você tem uma casa beira-mar,
você coloca um vidro refletivo e a sua piscina em volta, que seja, você acaba trazendo o mar para dentro da sua casa, né? Então, assim, eu acho que existe um pouquinho de preconceito. Você sente isso? Acho que sim. Eu acho que principalmente quando a gente fala de vidro de proteção solar, no nosso imaginário já vem automaticamente o vidro refletivo. E a gente tem muitos vidros hoje que têm aspectos mais neutros, mas que ainda conseguem fazer essa mesma versão. Então, eles conseguem trazer, talvez, a natureza para dentro da casa, mas sem incomodar o usuário. Então, sem ter aquela sensação de que, caramba, eu estou refletindo, virou um espelho dentro da minha casa. Óbvio, tudo é uma questão de estratégia. Então, a gente pode, dentro de um projeto, eu quero trazer o mar para dentro da minha casa. A gente tem casos aí de gente que, por exemplo, morava num prédio que era de frente com o mar e colocou espelho no teto, por exemplo, para refletir a praia que estava embaixo e ter aquela sensação do mar no teto de casa. Poxa, que bacana. Então, e fica muito legal, né? E assim, uma solução simples, mas muito, muito eficiente. Então, você consegue realmente trazer a natureza para dentro da sua casa. E você consegue trazer aquela sensação de descanso para dentro da sua casa. Nossa, achei maravilhosa essa ideia. É muito legal, né? Sim. Muito, muito legal. E assim, que sacada que o cara teve, né? E pra fazer um isso. pequeno detalhe. Então, uma inclinação diferente que você coloca de um espelho, com uma fixação um pouco mais superior, que reflete o que está embaixo, que traz para dentro. Obviamente, tomando muito cuidado com a angulação, porque do mesmo jeito que você enxerga o mar, as pessoas que estão lá embaixo conseguem ver o espelho e conseguem te enxergar. Verdade. Então, tem toda uma questão da estratégia que o arquiteto vai usar ali no projeto para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E quando a gente fala de vidro refletivo, o vidro refletivo é uma camada metalizada, né, depositada em cima do vidro, que traz tanto a questão de proteção solar, conforto lumínico, e traz essa questão de você trazer para dentro tudo que você quiser refletir ali fora. Então, a gente fala, tem muita gente que se incomoda, né, tem o preconceito de, não, mas o vidro refletivo, durante a noite, ele vai inverter, a gente vai ter um grande problema, porque do mesmo jeito que eu consigo enxergar durante o dia a parte de fora, depois vão me enxergar. É porque assim, Mari, as pessoas usam um vidro refletivo errado. Vamos supor, eu quero privacidade na minha casa, eu vou colocar vidro refletivo. Tá errado. Não é por esse motivo que você tem que usar o vidro refletivo. Por conta disso, né? Trabalha com luminosidade. Então, para quem não entendeu o que a Mari está querendo dizer, é o seguinte. Observa um prédio à noite, tá? Uma fachada de vidro à noite. Você vai perceber que de dia ela é completamente refletiva e ela é quase espelhada, dá essa impressão de espelho mesmo. E à noite, como o ambiente interno é mais claro do que o externo, ele perde isso e acaba ficando transparente. Então, assim, a proposta do vidro refletivo não é privacidade. Qual é a proposta real do vidro refletivo? Então, tem um pouco da questão da privacidade, mas acho que o principal é proteção solar e conforto lumínico. Então, óbvio, se a gente fala de diferença, por exemplo, de uma linha refletiva para uma linha neutra, a gente está falando que o vidro refletivo ele traz uma privacidade maior durante o dia. Durante a noite, ele vai ter essa inversão. Mas, de novo, a gente consegue usar alguns elementos. Então, fazer uma iluminação de fachada, por exemplo, que Boa daí ideia. você consegue criar um efeito inverso. Sim. O vidro refletivo ele vai funcionar da seguinte forma. O lado mais iluminado sempre vai aparecer mais. Então, se eu ilumino mais o lado de fora, durante o dia é isso que acontece, ele espelha para o lado de fora. Se durante a noite o lado de dentro ele está mais iluminado, o que vai acabar acontecendo é que você enxerga mais o que está lá dentro. Sim. Tem esse Então problema. dá para trabalhar a privacidade? Dá para trabalhar a privacidade. Tem algumas ok. soluções bem legais. Mas o principal, o vidro de proteção solar, ele vai estar ali, o refletivo principalmente, para ele pegar os raios que bateram naquela superfície e refletir parte desses raios para fora. Então, ele vai trazer esse conforto, tanto térmico, né, então de calor, quanto lumínico. Se eu trabalho com vidro de proteção solar, por exemplo, parte da luz que entraria dentro do meu ambiente, ela vai ser refletida para fora. Então, ele traz aquela sensação... Sabe quando a gente trabalha com vidro incolor? Um ambiente muito claro, principalmente esses de tendência, com madeira, tonzinhos mais claros, mais neutros. Bate a luz lá dentro, reflete, porque as cores mais claras elas têm uma reflexão maior, né? Então, elas machucam um pouco mais o nosso olho. Sim. E aí você fica com aquela sensação de que, putz, eu vou ter que fechar todas as janelas, fechar todas as cortinas para conseguir ficar dentro daquele ambiente. E aí você perde completamente o intuito do vidro, que é integrar os ambientes. Você vai estar lá fechando as janelas, fechando o ambiente externo, porque o sol está te incomodando. Então, o intuito principal dele, né, do vidro de proteção solar é
Cara, o vidro é um material maravilhoso, então vamos aproveitar o lado de fora. Eu vou te colocar um vidro aqui, mais refletivo ou mais neutro, daí depende muito da estética, né? A gente tem vidros com performance muito interessante, que tem aspecto super neutro e, ao mesmo tempo, uma performance solar, uma performance de proteção térmica muito alta. Como assim? Peraí. Vamos lá. Vamos dar uma pausa. O Pausa. vidro todo... nem todo vidro de proteção solar é refletivo. Nem todo vidro de proteção solar é refletivo. Isso é muito legal da gente É falar. muito legal. Então, porque qual é a grande questão? É aquela história que a gente estava falando. Para a maioria das pessoas, a gente pensa num vidro de proteção solar, automaticamente vem um prédio comercial na cabeça. Sim. E, na verdade, não. A gente tem vários vidros que eles têm a proteção solar, mas a gente tem um aspecto mais neutro. Então, dentro da Sebrae, a gente tem algumas linhas de vidro. E aí, cada uma delas vai estar atendendo uma necessidade diferente. Sim. E é isso que a gente sempre fala. Chega um arquiteto para fazer uma especificação de projeto, a primeira pergunta que a gente faz é: o que você está imaginando para o seu projeto? Eu queria proteção solar, tá, mas qual a estética? Eu não gosto de vidro refletivo, que é o que acontece muito aqui no Brasil. Os arquitetos brasileiros não gostam muito daquele efeito espelhadão. Então, a gente fala, bom, a gente tem linhas, por exemplo, se a gente pega uma linha BR, por exemplo, que é uma linha desenvolvida para o mercado brasileiro. Ela é uma linha com baixa reflexão interna. Então, aquele efeito de noite de você se enxergar no reflexo do vidro, ela tem isso diminuído. Então, a reflexão dela é mais baixa. Você quer dizer, o lado interno do vidro porque reflete menos. Exatamente. O vidro, querendo ou não, mesmo o vidro incolor, se a gente se olhar, principalmente de noite, se você está Sim. sozinho, mesmo o vidro Dá incolor, aquele você sustinho. dá aquele sustinho, você se encontra ali naquele reflexo. É. Então, a ideia da linha BR é que, num vidro de proteção solar, que a gente tem isso aumentado por conta da camada metalizada, a gente ter, do lado de dentro, uma reflexão mais baixa. Então, isso é muito legal, é muito positivo. Porque você tem boa proteção solar, mas, ao mesmo tempo, baixa reflexão interna. Sim. Então, que é Aí muito você legal. alinha os dois benefícios. Além disso, que é um pouquinho do que a gente sempre fala com o arquiteto. Eu vou ter uma linha que ela é mais refletiva, um refletivo cinza, por exemplo, que ele vai ter esse aspecto mais espelhado, mas eu também tenho o vidro neutro cinza, que ele é um vidro de proteção solar, mas com um aspecto muito mais transparente. Seria, tipo assim, esteticamente parecido com o fumê? Mais parecido com o fumê, exatamente. Ele é mais parecido com o fumê, mas, ao mesmo tempo, ele tem um leve brilho. Então, ele traz ali uma reflexão bem baixa. Só que ele tem a proteção. eficiência. Exatamente. Né, de ele tem essa proteção. camada metalizada. Ele é um vidro incolor, que recebeu uma metalização, que tem um aspecto estético mais neutro e que traz essa combinação de fatores. Então, uma estética mais neutra, mas uma proteção solar ali Mas interessante. tem outras cores também, né, Mari? Tem os incolores, tem os verdes. Assim, o verde, ele por si só, ele já tem ali um quesinho de proteção, né? O óxido de ferro dá uma ajudada aí na proteção. Exato. É esse elemento que eu ia te perguntar. O que fazia o verde, o Exato. simples verde que a gente vê por aí, já ter esse efeito aprimorado, né? Legal. De proteção. Então, seria o óxido Isso. de Óxido ferro. de ferro. O que acaba acontecendo? A massa do vidro, a cor da massa, ela acaba influenciando também na questão de proteção, de evitar um pouco do calor que entra ali naquele ambiente. Então, o vidro verde, quando a gente analisa os dados técnicos desse vidro, ele é um vidro que ele traz um coeficiente ali de proteção interessante, mesmo sem ter a camada metalizada. Óbvio, quando a gente compara com o vidro de proteção solar, ele é um vidro... É discrepante a mudança. Acaba sendo diferente. Mas a gente vê muito ele sendo utilizado ainda na arquitetura por conta disso. Muita gente utilizava aquele vidro mais esverdeado exatamente por isso. Que eu particularmente não gosto, né? O brasileiro geralmente não gosta. Sabe por quê? Ele tem uma interferência muito grande no visual. Então, assim, por exemplo, para uma casa, eu optaria muito mais por um vidro refletivo bronze e prata do que por um verde. Porque o bronze e o prata, é refletivo, aquela coisa toda. Só que é mais fácil de você combinar. Porque você acaba o projeto, a sua casa tá linda, é bege, com vidro verde, tá maravilhoso. Você vai ficar o resto da sua vida pintando de verde, porque o vidro vai durar o resto da sua vida. Ele vai, entendeu? Você vai continuar pintando sua casa de bege o resto da sua vida. Então, assim, eu não sou muito fã do verde, não. Mas, embora haja lugar para isso dentro da arquitetura. Eu vi um projeto maravilhoso que o arquiteto colocou um vidro verde sabiamente,
Por quê? Era em volta uma floresta Uhum. e ele queria acentuar o verde da floresta. Então, óbvio, ficou simplesmente lindo. Ficou lindíssimo, muito bem projetado. Mas é o que você falou. Tem que ter a intenção de fazer aquilo, isso. né? Quando é intencional aí, e tá de acordo com o projeto, legal, show de bola. Agora, quando não tá de acordo, aí geralmente cai naquela história de, pô, não imaginei que fosse ficar assim. Principalmente quando a gente começa a subir muito a espessura do vidro. Então, óbvio, a gente tem inclusive estratégia de, vou usar um vidro de proteção solar na fachada, quero aumentar um pouco o coeficiente ali de proteção, eu lamino com vidro verde. Porque, então, dependendo da composição que a gente tem, a gente consegue ter uma proteção maior ali. Sim. Se eu laminar um verde esmeralda, por exemplo, que é da linha Habitar, com um outro verde normal, ele muda, ele fica mais intenso? Ele fica mais intenso. Então, o que a gente sempre fala é, toda vez que você vai especificar um projeto e está trabalhando com uma laminação, por exemplo, pede essa composição para a gente. Porque a gente consegue mandar isso tanto num laudo técnico, quanto uma amostra para você ver como vai ficar esse vidro. Sim. Porque ele tende a pigmentar mais pro verde. Então, se eu pegar uma amostra do Habitat e colocar ali simplesmente monolítica, ela vai ter um aspecto estético. Se eu colocar ela laminada com vidro incolor, é um segundo aspecto estético. Se eu colocar ela laminada com vidro verde, é um terceiro vidro completamente diferente. Por isso que eu falo que é muito legal. Porque às vezes você consegue, por exemplo, com um único produto, a gente está falando do Habitat, por exemplo, laminando com outras cores de float, a gente consegue dados técnicos diferentes e consegue tonalidades diferentes. Por isso a gente consegue tornar cada projeto único. Então é muito da gente conversar com o especificador, com quem está projetando aquele ambiente, entender o que ele quer. Então, a partir disso... Você que está aí buscando exclusividade, né? Já conversa com o seu especificador, porque até no vidro, né? A gente pode criar aí uma composição de vidro que seja exclusiva aí para o seu projeto e tal. Então, assim, cara, é isso que eu falo. O vidro é um mundo, sabe? É um mundo e a gente não tem noção. Porque, normalmente, o consumidor final, ele não se atenta muito para o vidro, né? Eu falo que só quando atrapalha. Quando o vidro está atrapalhando, aí você começa a reparar naquele vidro. É verdade. Então, quando ele está ali te incomodando, aí você geralmente dá uma olhada e fala, putz, tem alguma coisa que não está legal. Você não sabe geralmente o que é, mas geralmente é aquele vidro. Uma coisa que a gente sempre fala para o consumidor final, até para o arquiteto, muitas vezes, para a gente que é do mundo do vidro, é a história do vidro incolor. O vidro incolor, ele é incolor, teoricamente. Sim. Só que não. Exatamente. Ele é esverdeado. Então, quando a gente pega, por exemplo, um vidro extra clear, no imaginário do arquiteto, o vidro extra clear é o vidro incolor. Então, muita gente ainda não conhece o extra clear, que é um vidro que tem menos ferro na composição e fica completamente transparente. A gente podia ter trago uma amostra, né? Vou ficar devendo, vou postar lá no Instagram, tá? Corre lá no Instagram, nos stories, eu vou postar um extra clear. Melhor, vou postar no feed, porque aí fica salvo lá e você consegue ver no momento que você quiser. E aí fica fácil de ver a comparação também ali dos vidros. Então, é um vidro que ele traz um diferencial gigante para o projeto. E, principalmente em ambiente claro, ele não vai trazer uma divisória, por exemplo, esverdeada. Eu falo muito em banheiro, quando a gente tem aqueles banheiros super clarinhos. Você colocar um box, por exemplo, em vidro incolor. Geralmente ele pigmenta. E aí o box começa a incomodar. É aí que o consumidor final fala, tem alguma coisa que não está legal aqui, eu não sei o que é, mas está me incomodando. E geralmente é o vidro, que ali é um vidro incolor, que... por conta de uma espessura maior, pigmenta um pouco mais. Principalmente o box até o teto, que ele precisa de uma espessura maior para ficar ali. Exatamente. Né? E aí vai incomodar mesmo, com certeza. É isso aí. Então, a gente sempre fala, para cada projeto existe uma solução de vidro. Sim. Então, a gente consegue trabalhar com a especificação. E, óbvio, sem ter aquela história de não dá para fazer. Então, dá para fazer. A gente só precisa adequar a norma, que é muito importante quando a gente fala de projetos com vidro, e adequar a necessidade do projeto. Perfeito. Que muitas vezes a gente fica na dúvida, pô, acho que nem existe isso, não vou nem questionar. Vou colocar o que eu já estou acostumado. Mas pergunta, porque às vezes tem algumas novidades e que dá para fazer. Verdade. Ô, Mari, agora você falou aí sobre especificação de projeto. Me surgiu uma dúvida aqui. Na verdade, você me confirma, né, essa informação ao vivo. Vamos lá. A gente tem muitos problemas de especificar a espessura, né? A galera não sabe especificar a espessura. Vou fazer uma piscina de borda infinita e essa piscina tem uma parede de vidro. Como especificar essa espessura? A Sebrace consegue ajudar a gente com isso?
Vamos lá. A gente tem no site da Sebrae, então, entrando lá no www.sebrae.com.br, tem um simulador de espessura, tá? Para que serve esse simulador? Ele serve para fins de orçamento, tá? No caso, principalmente no caso de visor de piscina, a gente sempre frisa a importância da gente ter um engenheiro calculista por trás para fazer o cálculo, porque vai variar muito. Se eu tenho uma piscina muito grande, aquele visor de piscina ele vai ter que ter uma espessura maior para aguentar ali a pressão de água que eu tenho em cima daquele vidro. Então, depende muito da altura da água. Então, tem vários outros fatores que têm que ser analisados. Sim. Mas o que nosso simulador consegue fazer? Ele consegue dar uma base de orçamento para eu saber mais ou menos o tamanho, a espessura desse vidro, como ele vai funcionar e ter uma noção de como que fica a estética disso também. Então, de acordo com o posicionamento do vidro, enfim, com quanto ele vai estar submerso ou não à água, a gente consegue entender qual a espessura, por exemplo, de um visor de piscina. Então, tem de visor de piscina. É muito importante também, porque muita gente não sabe, mas tampo de mesa tem a espessura correta. Então, quanto maior o seu tampo, mais você tem que crescer a espessura desse vidro. Nossa, mas ninguém sabe disso. Todo mundo bota de 8. De 8. Não. Tampo de mesa, bota de 8. Então, se é uma mesa muito grande, você tem que analisar. E é perigosíssimo, né? Porque normalmente tampo de mesa é vidro comum, sem estar temperado. E aí, se quebra esse vidro, é um acidente grave. Pois é. E acaba sendo gravíssimo mesmo. O que a gente sempre fala a norma ela vai determinar, por exemplo, num tampo de mesa, se eu tenho ali o apoio 100% desse vidro e ele não está com as bordas expostas, ele pode ser um vidro comum. Ou ele tem que ser um vidro temperado. Ou muitas vezes já partir para um laminado por conta da espessura e por conta da especificação que eu tenho. Vai variar de acordo com o tamanho da peça e de acordo com a questão do apoio, de como esse vidro está apoiado. Então, é muito diferente eu colar um vidro em cima de uma mesa de madeira, é uma especificação de tampo. Exato, ele está 100% apoiado. Ele está 100% apoiado, colado ali em cima. Diferente da gente ter, por exemplo, um vidro que ele vai estar em cima de um pé, por exemplo, de um tronco de árvore. Que ali a gente tem um apoio mais, não 100%, né? Mas não uniforme, inclusive, e que a gente vai precisar de uma resistência mecânica maior e de um cuidado com a segurança maior também. Porque para esse vidro quebrar é muito mais fácil. Não, assim, Mari, é o que eu sempre falo aqui. Todos os vidros, assim como o vidro, são materiais resistentes, são materiais... Você não confia no concreto? Beleza, o concreto não é confiável? Sim, mas por quê? Se ele é feito da forma certa. Se ele é feito da forma correta. O vidro é exatamente a mesma coisa. Se você aplicar o vidro de forma correta, ele é extremamente confiável, extremamente duradouro, entendeu? Então, o que falta é a gente buscar um pouquinho da norma, entender um pouquinho mais para especificar. E, assim, estamos todos aqui para isso, sabe? Se o vidraceiro não está conseguindo encontrar aquela solução, busque o seu distribuidor. O distribuidor, se não conseguir resolver, ele vai buscar a fábrica. E, por fim, se toda essa cadeia não conseguir se ajudar, a gente tem muitos especificadores dentro do mercado que são extremamente competentes, engenheiros, arquitetos, que a gente pode buscar, né? Então, assim, não tem uma necessidade real de você estar fazendo um negócio que vai te dar problemas no futuro. E, assim, são problemas graves, sabe? A gente vê muito projeto fora de norma. E, muitas vezes, assim, por falta de conhecimento, realmente, a gente vê uma aplicação errada desse vidro e que daí acaba manchando a imagem do vidro, né? Então, a gente vê muita gente aplicando guarda-corpo, por exemplo, os guarda-corpos aí de vidro temperado com película. Que a gente não pode de jeito nenhum, tem que ser um vidro laminado. Por que as pessoas usam película? Então. Então, cara, todo mundo me baixa hater lá no meu Instagram quando eu falo de película. Porque o povo adora película. Mas, gente, película... Você estava falando isso para mim hoje de manhã. Inclusive, eu não sabia que é um atenuante aí, ó. Não existe normativa para película. Não existe normativa para película. Então, assim, se der algum BO, instalei a película, deu algum BO na obra, quem se ferra? Quem instalou. Exatamente. Então, esse é a grande questão. A gente não tem, por exemplo, até as películas mais tecnológicas que a gente tem no mercado hoje. Principalmente, se você tem algo que é... Estou falando das películas, por exemplo, de proteção solar. Você não tem uma garantia de quanto tempo ela vai durar e o quanto ela perde de performance durante esse tempo que vai passando. Sim. Então, é muito complicado porque você coloca na obra algo que é incerto. Então, diferente de um vidro de proteção solar. Que você prometeu uma situação. Exatamente. Que você não sabe a garantia. Quanto de tempo aquilo dura. Sim. Então, o que a gente sempre fala sobre película é...
Uma película de muita qualidade, o preço dela vai ser mais alto do que um vidro de proteção solar. Então, e o vidro de proteção solar, em determinado tempo, você tem o payback dele. Porque ele começa, você vai economizar mais energia, porque você vai ficar com a luz mais apagada, aproveitando a luz natural. Então, tem toda uma questão por trás. E as películas de segurança, se você precisa de um vidro de segurança, usar simplesmente uma película, você não está trazendo segurança. Pode, inclusive, ficar mais complicado, porque você está atenuando um problema ali. Um guarda-corpo, por exemplo, simplesmente com uma película, ele não vai brecar o atravessamento. Então, você pode ter um grande problema de uma criança, por exemplo, bater num guarda-corpo E atravessar. e atravessar esse guarda-corpo. Então, é muito importante que a gente trabalhe a normativa, e principalmente nesse sentido, para garantir a segurança de todas as aplicações. E agora, sim, sobre o vidro refletivo ainda, eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que dizer e que normalmente as pessoas não entendem, porque a gente acaba focando muito nessa questão do ambiente, né? Porque vai proteger o seu tapete do raio V, o seu tapete não vai desbotar, a sua madeira, a sua marcenaria não vai desbotar, né? Enfim, vai proteger a sua casa e tal. Mas está protegendo você também, porque se o sol está desbotando o tapete, está desbotando por causa da incidência solar que está passando por aquela esquadria, você imagina o que não está fazendo com a sua pele, né? Então, assim, o que a gente tem que normalizar é que o vidro de proteção solar, ele é um vidro de proteção humano também, né? Ele traz isso também, muito importante. Ainda mais num período em que a gente vive, que a gente sabe que o sol tá muito aquecido pelo aquecimento global e que a gente tem casos de câncer de pele onde normalmente não se teriam. Então, assim, é legal a gente levantar essa bola de que o vidro refletivo, ele pode sim proteger a sua família de um futuro problema de câncer de pele, né? Então, é bacana a gente atenuar, porque as pessoas não sabem disso, né? Sim. Isso é uma informação que é pouco divulgada, pouco falada e tal. Sim, eu acho com certeza. Legal. E aí, pegando esse gancho da questão ambiental e tal, o que você pode me dizer sobre o vidro nessa questão da preocupação ambiental, tanto fabricação quanto o uso do vidro em si? O que você pode trazer de novo para a gente? A Sebrae está cada vez mais preocupada com essa parte de sustentabilidade, né? Então, todos os nossos processos eles foram revistos para a gente tornar esse processo cada vez mais sustentável. Então, desde o início da produção, então, de extração de todos os produtos que a gente usa, até o vidro pronto e depois o que é feito com esse vidro. O vidro ele é um material 100% reciclável. Então, a gente consegue usar esse vidro e reutilizar esse vidro, né? 100 quilos de caco de vidro, depois a gente consegue transformar isso em 100 quilos de vidro de novo. Você consegue reaproveitar 100% do produto. E a gente já tem dentro da Sebrae CPDs de produto, então esse documento que fala de como esse produto é produzido, então, de um vidro float, por exemplo, para a gente entender como que foi o processo. Então, onde a Sebrae conseguiu economizar em emissão de carbono, onde a Sebrae está se preocupando no transporte desse material no mercado também. Porque acho que não é só o material, né? Sim. Então, é uma cadeia inteira. É uma cadeia inteira. Então, não adianta a gente se preocupar simplesmente com o vidro, mas se o transporte, por exemplo, é mega poluente. Ou se a forma com que ele retorna para o meio ambiente também é mega poluente. Então, entender em como a gente consegue cada vez mais reciclar o vidro, fazer com que esse material seja cada vez mais usado de volta, né? Sim. Então, reutilizar esse produto. Sim. Então, existe uma preocupação muito grande, acho que não só da Sebrae, né? Sustentabilidade não é mais uma tendência, é uma realidade. Exatamente. Então, a gente precisa trabalhar isso cada vez mais. Sim. E como falar de sustentabilidade sem falar de arquitetura? Não tem como, né? Não tem como a gente falar. Eu acho que tanto a arquitetura quanto o urbanismo são peças-chave, sim, para a gente virar esse jogo, né? E existem ferramentas muito fáceis de você usar. Vamos supor, eu estava lendo um artigo científico um tempo atrás que fala sobre o uso da tinta branca, né? O quanto reflete o calor, o quanto deixa o ambiente mais fresco e por isso você não vai usar tanto ar-condicionado. Enfim, existe uma série de coisas que você pode fazer e dentro disso, é óbvio, se encaixa o vidro. Né? Então, aí a gente já levantou essa bola do vidro refletivo, que vai aí trazer essa questão do térmico mesmo, né? De isolar. Exato, do térmico, do lumínico também, da questão de aproveitamento de luz. Acho que ele junta um pouco de tudo, né? Sim, com certeza.
Eu acho que o espelho também está muito atrelado a isso aí, porque se você tem espaços com maiores espaços com espelho, óbvio que essa luz vai se replicar dentro desse ambiente, logo você vai estar acendendo menos luzes. Às vezes, aquele pôr do sol que antes não clareava a sua sala, agora clareia. Agora clareia, com certeza. Então, assim, volto a dizer, arquitetura e urbanismo. A gente isso. precisa normalizar essa questão de ter um especificador na obra e de a gente valorizar esse especificador. Com certeza. Porque o que a gente ouve é que, mas arquiteto é muito caro. É muito caro, poxa. O cara estudou 5 anos, fez lá a especialização dele e agora você quer que ele trabalhe de graça? É isso. Não Ele está ali vai. para melhorar o seu ambiente, né? Deixar mais sustentável, deixar mais agradável, combinar os elementos. Exatamente. Então, é todo um parâmetro que passa por Exatamente. diversas análises. A gente vive numa era do faça você mesmo, entendeu? Assim, o cara não quer contratar o vidraceiro, ele vai lá ver um vídeo e se acha vidraceiro e instala o próprio box, aí daqui a pouco o troço quebra, estoura, entendeu? Então, assim, gente, existem coisas na vida que não dá para você pegar e fazer, entendeu? Instalar um box não é a mesma coisa de você pintar um vaso de cerâmica, entendeu? Com certeza. Vamos falar a verdade. Não, mas é bem isso, isso. A internet veio trazendo tanta informação pra gente e, assim, não é tudo que você pode fazer. Não é tudo. E é o que você estava falando, o vidro é um material muito seguro, desde que seja bem aplicado. Exatamente. E não tem jeito, tem que seguir as normas. Exato. E não tem para onde correr. É isso, exatamente, exatamente. Amiga, sobre o designer do vidro, assim, o que você espera, assim, que, de novo, a gente já falou um pouquinho sobre tendência, mas eu queria, assim, que você me desse algumas ideias de aplicação que você acha que vai pegar. Legal. Eu acho que tem algumas coisas que estão vindo com bastante força. Então, a questão do natural vem muito forte e você conseguir multiplicar esse natural dentro da sua casa é muito importante. Então, o espelho continua sendo um querido dentro da arquitetura, né? Um dos super utilizados ali, um dos produtos mais utilizados e conhecidos. Sim. Eu acho que é muito difícil a gente ver um projeto hoje sem espelho. Com certeza. Só que tem algumas aplicações de espelho que eu acho que ficam bem interessantes. Então, para quem não tem tanta abertura dentro de casa e quer trazer um ar mais natural, a gente consegue, inclusive, fazer, a gente já especifiquei com alguns arquitetos agora recentemente, você pode fazer como se fosse um rasgo. Então, você faz uma faixa de espelho na parte superior, por exemplo, como se fosse uma claraboia. Assim, a claraboia sai de cima, né? Então, é como se fosse uma janela superior. Coloca, por exemplo, uma prateleira e coloca a planta. A sensação que você tem é que você tem a natureza entrando dentro da sua casa. Então, ele dá um aspecto de pé direito maior, porque você duplica ali aquele finalzinho da parte superior e ainda traz mais natureza para dentro. A questão dos vidros texturizados, de novo, em formatos cada vez mais orgânicos. Né? O extra clear Você acha que também, essa coisa do orgânico, dos formatos orgânicos ainda fica? Fica. Eu acho que as linhas retas, elas estão saindo um pouco do palco para a gente ter cada vez mais o orgânico funcionando. Então, seja com linhas mais curvas ou então com texturas que imitem coisas mais naturais. Eu acho que isso vem. A gente vê isso muito, né, em sofá, nos mobiliários no geral. Mas essas linhas curvas, eu acho que elas vão estar bem mais presentes dentro da arquitetura. E o vidro, apesar de todo mundo achar que o vidro é um material plano, que a gente não consegue fazer muita coisa, a gente consegue fazer curva com vidro, a gente consegue trabalhar ele em diversos formatos diferentes. Então, consegue fazer ele em formatos orgânicos, né? Seja em espelho, seja em tampo de mesa. Então, acho que isso vem ainda com bastante força. A gente viu agora, recentemente, alguns texturizados sendo usados em mesas de canto. Então, as mesas de canto que a gente via antes com formatos redondos ou retangulares, já num formato mais orgânico, e com o tampo ali do vidro texturizado. Deve ficar lindo. Muito lindo, fica lindo demais. Elegantíssimo. E dá um efeito mais natural, né? Parece até como se fosse... Eu falo que é um vidro que tem um efeito mais... Como se fosse um vidro saído recente da natureza. Então, ao invés dele estar plano ali, na forma mais polida, ele está já de uma forma um pouco mais bruta, que é o que está vindo bem forte. Então, acho que isso é algo que vem também bastante. Os grandes vãos. Então, grandes vãos cada vez maiores, com mais interação com o ambiente externo. E aí, vidro de proteção solar tem que ser usado, favor, né? Então, a gente tem que usar o vidro de proteção solar para associar
essa aplicação. Acho que é um pouquinho disso. Acho que essa questão de conexão realmente. Sim. Então, pensando assim, ó, o mais natural possível. Tons mais claros, tons mais, né, voltados aí ao off, que tem 100% a ver com essa paleta, que é a Pantone desse ano. Os formatos mais orgânicos, né? Conseguir criar essas aberturas dentro de casa. Pô, Mari, não tenho nenhuma janela dentro de casa. Não consigo, estou num apartamento que eu não consigo fazer grandes vãos, que é a grande tendência. Sim. Usa o espelho a seu favor. Ou usa um vidro refletivo ao seu favor. Cria essas divisões dentro de casa com vidro para você conseguir aproveitar mais luz natural, ou faz esses recortes superiores que vão trazer uma sensação de amplitude maior para o ambiente. Sim, qualquer 5, 10 centímetros que você consegue economizar já é uma grande coisa. Então, se você faz, em vez de uma parede, você faz uma divisória de vidro, poxa, você está economizando aí os seus 15 centímetros. Porque Com certeza. tijolo, mais dois lados de reboco, já vai dar uma parede aí de 15, né? Sim. Então, aí você tira, o vidro vai dar Exato. 3, 4 milímetros. Exatamente. Então, no máximo, né? Exato. Então, você ganha isso aí. E mais do que isso, as divisórias de vidro depois, em determinado momento, você quer tirar ou mudar de lugar, você consegue facilmente fazer isso. Sim. Principalmente se você tiver uma estrutura superior que corre com essas folhas. Então, quero agora, tenho um quarto, que vai ser um quarto de visita. Em determinado momento, não quero mais um quarto de visita. Você tira essas divisórias de vidro e você fica com uma sala mais ampla. Então, ainda tem a questão de versatilidade ali da planta do apartamento, que o vidro ele vai auxiliar muito mais. Sim. Mais fácil tirar uma parede de vidro do que uma parede de drywall, por exemplo. Né? Nem fala. Agora, assim, uma outra questão sobre vidro texturizado, e aí já vai um alô para os arquitetos, tá? Isso é uma percepção minha, mas isso pode ser aplicado em várias coisas da sua vida, tá? Com relação a memórias afetivas. Isso não estou inventando a roda, tá, gente? A gente fala muito sobre memórias afetivas, principalmente quando a gente vai construir um ambiente familiar. Né? O cara vai morar ali. O que é importante para esse cara? O vidro texturizado, ele particularmente, tá? Agora é para mim, traz muito isso. Mas porque a gente, na casa da nossa avó, tem um vidro texturizado, sabe? Isso. Então, isso já está presente na nossa vida desde sempre. Então, talvez, vai aplicar de um modo diferente? Vai. Mas você consegue trazer esse aconchego da casa da avó para dentro da casa do seu cliente, pelo simples fato de você estar usando um tipo de vidro, e não um vidro comum, um vidro liso, né? Enfim. Então, tá aí esse insight, aí essa dica que eu deixo para vocês, que eu acho bacana a gente repensar. Tá bom? Então, assim, Mari, eu queria te agradecer imensamente pelo prazer de estar aqui com você. Agradecer mais uma vez a Sebrae por ter nos agraciado com esse momento. Tá bom, minha querida? Muito obrigada por você ter vindo. O prazer é 100% meu. É um prazer enorme estar aqui com você. Estava ansiosíssima por esse momento, estar falando aqui com você. É um negócio que eu amo falar, então foi muito, muito legal. Bacana. E contem com a gente para o que vocês precisarem, especificação de vidro, para falar de tendência, a gente está aqui para isso. Perfeito. Gente, a gente tem uma imagem de que a fábrica é uma coisa muito exclusiva e tal, mas eu não consigo perceber isso com a Sebrae, sabe? Desde o momento em que a gente começou a ter relações comerciais com a Sebrae, como Araújo, né? E para quem não sabe, eu trabalho no Grupo Araújo, que é uma distribuidora Sebrae, a gente percebe isso. Desde o primeiro momento, eles são pessoas extremamente acolhedoras. Todas as dúvidas que a gente tem, eles abrem as portas para ajudar a gente a resolver. Então, assim, você que está em casa, se você tiver qualquer dúvida e não estiver conseguindo, tem o site da Sebrae, vai lá, manda a sua pergunta, tem as redes sociais, vai lá e pergunta. Se você não quiser entrar em contato com a Sebrae, você entra com um grupo, o grupo vai até a Sebrae. Então, assim, faremos treinamentos, né, para melhorar o nosso mercado, para ir para cima. E é isso. Mais um Que Pode na Obra ficando por aqui. E não deixe de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado comigo até agora. E é isso, galera. Tchau, tchau.